Não tem graça não, João Pedro. A grandeza da menina, gente. Sem graça. Oi, gente. Oi, João. Oi, Kelly. E aí, João? Tudo jóia? Tô tentando. Tô tentando, João Pedro. O que a gente vai falar hoje? É o seguinte, eu trouxe uma perguntinha que eu mesmo peguei de uma série que eu tava vendo e achei interessante. Queria te fazer. Mas como assim? Se você perguntar lá, já tem resposta lá. Não. Aí você quer testar a minha resposta, é isso? Não, amiga. É o seguinte, eu tava assistindo Grey's Anatomy. E esse questionamento... Saiu temporada nova, né? Eu preciso ver. Ai, também tô louco. E esse questionamento me veio à cabeça. E aí eu queria perguntar pra você, porque você também faz parte do pessoal da área da saúde, né? Eu acho que você também se encaixa. Entendi. Como que nós lidamos com as falhas dentro de uma profissão que trabalha com as vidas das pessoas? João, eu já me perguntaram sobre isso, acho que não assim, mas já. No início da pandemia, lembra lá que a gente fez umas lives no Instagram? Eu me lembro que acho que na primeira live, que foi com o Leandro, que é um psicólogo também, eu até falei sobre isso, né? Sobre estar em alguma medida exposto à pandemia por conta da profissão, em alguns tratamentos, e eu me lembro que algumas pessoas acho que não entenderam bem ou não gostaram de estar exposto, mas assim, qual que seria a resposta então, para quem não gostou? Vamos abandonar quem está em tratamento ali de depressão grave, vamos abandonar quem não tem privacidade em casa para fazer sessão online, porque eu não posso me expor, mesmo eu tendo escolhido essa profissão. Será que era essa a resposta que eu devia ter dado? Né? Penso que não. Então, assim, algumas consequências fazem parte da nossa profissão. Uma outra coisa que já aconteceu comigo também, eu estava na praia, antes da pandemia, com amigas, e uma paciente tentou o suicídio. Óbvio que o meu telefone tocou na praia, né? Óbvio. E isso não é uma questão para mim, mas eu percebi que as pessoas ao redor não compreendem isso muito bem. Mas eu não me importo, não. Não é uma questão para mim. Eu levantei, saí de onde eu estava e fui atender e dar o auxílio que eu conseguia de onde eu estava. Então, assim, veja, esse outro exemplo, você pode pensar, tá, mas aí você não colocou nenhuma vida em risco, né? Mas eu posso, se eu pensar como as pessoas acham, eu poderia pensar, não, meu momento é sagrado, tentou se matar, o problema é de vocês, eu não vou atender ninguém. Não é assim, não é? Só que ao mesmo tempo, paralelamente a isso, pegar aí o Grey's Anatomy, o médico, né? Ele é um ser humano, né? E o ser humano erra. Então, existem muitas falhas na área da medicina. O Grey's Anatomy deixa isso bem claro para quem assistiu todas as temporadas. Então, João, acho que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental para lidar com isso, né? Estar com a nossa saúde mental o máximo em dia que a gente conseguir, para a gente conseguir ter consistência para passar numa situação dessa, numa boa, sem entrar num ciclo de culpa, sem deprimir, às vezes, né? Não é só na minha área não, mas, por exemplo, o médico, alguém morreu e ele identificou que ele cometeu um erro, né? Ele precisa seguir em frente, né? E esse erro vai deixar até ele mais alerta, até ele mais atento. No entanto, não é que a gente não se importa, que a gente não tem coração, mas ele vai em frente, tá, mas ele vai parar? Né? Ele precisa ir em frente e nós vamos errar. Claro que algumas profissões, como a medicina, a própria saúde mental, né? Uma palavra mal colocada, você não sabe, uma questão de suicídio, uma questão de automutilação que pode pegar uma veia errada e a pessoa pode morrer, né? Muitas vezes eu já ouvi alguns profissionais dizerem, por isso que a gente não acredita em alta em terapia, porque às vezes você dá uma alta, a pessoa vai lá e se mata, e aí, né, tipo, como que você deu alta? Então, tem um monte de pormenores que vai nos colocar em situações que a gente vai ficar um pouco vulnerável
E a gente tem que lidar com o nosso erro, né? Então, acho que cuidar da nossa saúde mental bastante, todo mundo da área da saúde, todo mundo que lida com vidas policiais, né? Carcereiros também. Não é só o médico que pode errar uma cirurgia, a pessoa morrer, errar um medicamento, a pessoa morrer, né? O psicólogo errar alguma coisa, a pessoa ir lá e se matar, ou deprimir ainda mais, ficar pior. Não, tem muitas áreas que envolvem algum risco de vida, mas que a gente pode sim errar. Então, a gente tem que estar com a saúde mental muito em ordem para a gente conseguir lidar com isso. Eu não sei se eu respondi, mas é assim que eu entendo, né? Inclusive, para a psicologia, na empresa, no jurídico, na educação, não é tão forte quanto a clínica, né? A premissa para um psicólogo clínico é estar sempre em psicoterapia né? Todo mundo faz, Kelly, sempre, sem interrupção? Não, o conselho não fica batendo na nossa porta, oi, tudo bem, você está em terapia? Mas a orientação, quando a gente estuda psicologia, é muito clara, né? Inclusive, para o estudante, a partir lá do 2 anos e meio, 3 anos, já precisa estar em terapia, porque o curso começa a ficar mais pesado também. Os temas abordados começam, tem muita identificação em tudo que a gente vê nas matérias desse curso. Identificação assim, todos nós temos sintomas depressivos, né? Quando você começa a ver uma aula de psicopatologia, parece que você tem tudo que você está vendo lá. E não é assim, né? E aí o processo de autoconhecimento, ele vai te dar clareza mesmo do que são momentos, do que você realmente tem, do que não, né? Na minha área, eu posso dizer, é comum o psicólogo clínico, como é uma profissão que ele fica mais sozinho, né? Se ele não tem outras atividades extraclínicas, e se ele não tiver em psicoterapia, houver um envolvimento maior com os casos que ele atende, ele também entra em depressão, né? Profundas às vezes. Então, veja. Então, é por aí, João Pedro. Não sei se eu respondi, se era isso. Sim, eu acho que você respondeu. Eu vejo que existe uma dificuldade, né? Aí quando a gente, por exemplo, vamos pegar o exemplo do médico, que é o que tá mais fácil, né? Pelo caso da série lá. Quando ele erra, ele fica muito mal porque ele sabe o peso que tem o erro dele, né? Lá, às vezes, eles ficam com medo, né? De fazer de novo a mesma coisa. De fazer a mesma cirurgia, né? Tipo, eu errei da última vez, será que agora eu vou errar de novo? Ou, às vezes, quando é algo muito arriscado, que a chance de dar certo é pouca, às vezes eles nem fazem. Só, de medo. Não vou, porque... Não vou botar meu nome aí. Porque, tipo assim, a chance de sucesso é de 20% só e assim, melhor não. Mas a gente vê também que quando esse erro acontece, tem muita dificuldade das outras pessoas entenderem o quanto que é um ser humano. Tá? Por isso que eles não querem pôr a mão, né? Sim. Então, assim, o médico tem que se responsabilizar, ele tá lá, né? Ele tem que estar, que nem você deu a dica, né? Pode estar em terapia para facilitar esse processo. Mas o quanto que a gente que não está de fora também não tem que entender um pouquinho lá do médico. Muitas vezes durante o processo de luto, João, parte desse processo de alguns enlutados, eu acho que a gente até já falou disso aqui no canal em algum vídeo de luto, é culpar alguém, né? Porque ele precisa, é muito complicado para ele aceitar que a morte é parte da vida, né? E que todo processo cirúrgico, por exemplo, envolve um risco de vida. Os médicos são muito claros. Às vezes você vai fazer uma cirurgia super simples, mas você está vulnerável a uma infecção generalizada que pode ter lá, né? Não sei se é assim que fala lá no hospital. Então, existe um risco. Você pode morrer. Então, culpar o médico... Eu não tô falando que não existe erro médico, eu não tô falando que não existe psicólogo ruim, eu não tô falando que a gente não erra nunca, né? Mas culpar o médico é uma forma de direcionar a minha dor para alguém, né? É um jeito, e aí tem gente que move processo contra a pessoa, né? E aí os nossos conselhos estão aí. As pessoas acham que o conselho tá lá para nos castigar. Não, o conselho tá lá para nos orientar e para nos proteger também, né? E para falar, não, ele fez a coisa certa, ele fez o que precisava ser feito, morreu porque faz parte, né? Mas sim, o enlutado às vezes direciona a dor dele para alguém e culpa o médico, xinga o médico,
médico. Tem paciente que vem aqui e fala, eu fui no médico, mas ele me pediu tal exame, eu acho que ele estava querendo dinheiro só. Eu não vou dizer que não tenha médicos que não queiram dinheiro. Dinheiro é muito bom, todo mundo gosta, as pessoas são bem hipócritas, aliás. Mas assim, tudo que o médico faz é muito caro, de verdade, né? Então, eu não sei se ele tava querendo dinheiro, e também você é livre para procurar outra pessoa, né? Ah, não, com certeza ele tava querendo dinheiro, né? Agora você fez medicina, né? E sabe mais que o médico. Então tá bom. O João tá rindo, gente, mas a minha tolerância para essas coisinhas, para encontrar desculpas para que eu não entenda que as coisas às vezes são como são, é meio rasa, sabe? Então, assim, meio que pra gente tirar uma conclusão daqui, né? A gente entender que onde tem um ser humano envolvido pode haver erros, né? Sempre. E aí, tanto nós entendemos, quanto também a pessoa que tá lá se responsabilizar. Eu vou dar um exemplo bem bobinho, que é claro que não tem o risco de uma vida, como a gente tá falando, mas só para você entender que o comportamento humano é igual, né? O João não é muito adepto a futebol, mas a maioria dos brasileiros são. Sabe, João, quando o time perde e as pessoas ficam gritando, às vezes a própria torcida do time, porque não faz o gol, porque não sei o que, ganha milhões e não faz o gol. Tipo, você já entrou em campo e tentou fazer um gol? Será que é simples assim, né? E você sabe jogar futebol? Tem gente que acha que é muito simples enfrentar um outro time que tá super preparado, né? É um jeito de eu colocar minha frustração no outro, né? Você ganha milhões e não faz o gol. É tipo assim, você ganha milhões para fazer o gol. Você ganha milhões, provavelmente fazer um gol não é tão simples como parece na televisão, né? E veja, não envolve vidas, mas o nosso comportamento, né, direcionar a nossa raiva, porque as coisas não aconteceram como a gente desejou, a gente faz isso desde uma coisa muito grave até uma coisa simples, como um torcedor vendo um jogo que, tipo, ganhar e perder faz parte, né? O comportamento é o mesmo. São situações extremamente diferentes, né? Aqui a gente tá falando de vida, de gravidade e tal, e aqui a gente tá falando de um momento de lazer, que é você ver o seu time. Mas o comportamento, que é eu preciso responsabilizar alguém, é igual, né? Claro, os médicos precisam se preparar bem, os psicólogos precisam se preparar bem, né? Os policiais que andam armados, os bombeiros, né? Que em alguma medida tá lidando com uma vida que é perigoso, pode acontecer alguma coisa mais fatal, precisam se preparar bem eternamente, sempre, mas somos pessoas, não pode esquecer que são pessoas, não pode esquecer que essa pessoa tem alteração de humor, tem problema, igual todo mundo, né? Se confunde, erra, esquece, é um ser humano, né? Isso não pode virar uma justificativa, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente né? É isso? É isso. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, João. Tchau, Kelly.